Fala pessoal, eu sou o Ney Ribeiro. Nesse vídeo aqui a gente vai começar a fazer a montagem da caixa norte-eletrônica russa, tá? Conforme eu comentei aí num dos vídeos passados do canal, tá? Então aqui eu tenho a placa, né, a PCB, sem nenhum componente por enquanto. Eu já imprimi aqui a caixinha para fazer a montagem dela. Coloquei os insertos aqui, né? Então, essa aqui é a caixinha que vai ficar montada. A caixa Norton russa, que é a tampinha traseira, tá? E o que a gente vai precisar para começar a montar, né? O que vai de componente nesse kit? A PCB, a caixinha para fazer a montagem, né? Vai um conector de passo 3,5, 6 terminais, né? 5 conectores de passo 3,5 de 4 terminais. Aqui eu tenho os conjuntinhos, né? Macho e fêmea. Um display 16x2, né? 16 colunas, duas linhas. Eu vou utilizar um display azul, né? Eu tenho um verde aqui também, só que eu já soldei um módulo 2C nele, então eu vou usar esse azul aqui mesmo, tá? Uma barrinha de terminais para conectar o display aqui na placa. Várias barrinhas de terminal macho para a gente fazer a conexão do Arduino Mega aqui na placa, tá? Aqui eu tenho dois potenciômetros, né? O modelo desse potenciômetro tá na lista do Kachurovski lá, né? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link para o site do Kachurovski, no GitHub dele, onde tem lá toda a lista de materiais e link inclusive para você não errar o modelo, tá? Então esses dois potenciômetros aqui, ó, são de 10K. Tá marcado aqui no corpo do potenciômetro. Esse é um potenciômetro que um deles é para ajustar a velocidade de avanço e o outro para ajustar o brilho do display, beleza? 4 resistores de 680 ohms, tá? 2 resistores de 1K, 4 rede resistiva ou a rede resistores, né? Tá? Esse cara aqui tem posição. Depois eu vou mostrar o macetinho e como esse cara aqui, ó, na legenda de componente, ele fala para instalar desse lado, tá? E desse lado ele fala para instalar também o Arduino, como tá aqui, ó. Arduino Mega Decide, tá? Só que se você instalar a rede de resistores desse lado aqui e também o Arduino Mega, a gente vai utilizar a barrinha de pino, né, aqui, para poder instalar o Arduino Mega. E depois de instalado, ele vai ficar encaixado dessa forma assim, ó, tá? Um pouquinho mais distante, né, por causa do espaçamento aqui. Só que ele ainda pega aqui, ó, o conector USB pega no array de resistores, tá? Então, por isso a gente vai instalar ele do outro lado. Beleza? Aí os potenciômetros vão ficar do outro lado aqui, ó. E aí pelo potenciômetro já dá para perceber que não tem nenhum problema ele ficar instalado desse lado. Se vocês observarem aqui, ó, nos pads, né, das redes resistivas, um dos pads é quadrado e o resto é redondinho, tá? Significa que o pad quadrado é o terminal 1 do array do resistor, tá? Tanto de um lado quanto do outro aqui, ó, ele tem o padzinho quadrado, tá? Esse pad quadrado indica o lado que vai ser soldado, essa pequena bolinha que tem aqui, ó, tá? No corpo da rede resistiva, de um dos lados tem uma bolinha. Então essa bolinha vai sempre do lado do terminal quadrado aqui, ó, tá? Beleza? É simples, bem simplesinho, tá? E também vão aqui, vamos utilizar nessa montagem aqui chave de 8 posição, né? Chave rotativa seletora de 8 posição, uma via, né? Um canal. Beleza? São 4 chaves dessas. Vamos utilizar 6 knobs aqui, né? 4 knobs aqui para as chaves rotativas e 2 knobs para os potenciômetros. E vamos utilizar também 9 chave tátil. Essa é a 6x6 e a hastezinha dela é de 13 mm. Beleza? E também o Arduino Mega, tá? Que depois a gente vai carregar o programa nele. Mas é uma montagem simples, tá? Como eu comentei aí, a única
A única consideração a fazer é sobre a montagem das redes resistivas aqui, que ao invés de montar ela do lado onde está a legenda, a gente vai montar do lado oposto. Beleza? E aí o resto a gente vai seguindo aí. Ah, eu esqueci de separar aqui, mas nós vamos utilizar aqui também 4 LEDs, né, de 5 milímetros. Eu vou utilizar o LED vermelho aqui, tá? Vou utilizar o LED vermelho, que é o LED que está no projeto lá. O LED tem a questão do resistor, né, da tensão de alimentação que vem para ele e o resistor. Então eu vou considerar, pelo que eu tô vendo aqui, ó, ele tá usando um resistor de 0,6K. Eu tenho que seguir aqui os comandos para saber qual que é a tensão que tá vindo para cá, para ele ter definido esse LED, né? Eu poderia recalcular o LED, o resistor, aliás, para colocar um LED de outra cor, um LED azul, por exemplo, que ele consome aí uma tensão de 3 volts, tá? Mas eu vou manter como original no projeto e vou utilizar o LED vermelho aqui também. Beleza, então? Eu vou acertar tudo aqui e aí a gente já começa a fazer essa montagem, valeu? Vamos começar primeiro pelos resistores aí, que são os componentes mais baixos. Primeiro eu vou fazer aqui o encaixe dos 4 resistores de 680 ohms, tá? E aí no caso os resistores eles vão do lado correto, né, que está definido aqui na placa. Agora eu vou encaixar os dois resistores de 1K. Ixi, apareceu um intruso aqui, ó. Um intruso, pera aí. Vem cá, vem. Primeiro componente já foi soldado aqui, ó, que são os 4 resistores de 680 ohms e os 2 resistores de 1K aqui, tá? O próximo componente aqui, que é mais baixo, seria os LEDs, talvez. Seria os LEDs ou os array de resistores. Vamos soldar os array de resistores agora. Então, conforme eu comentei, né, pequena bolinha do array de resistor vai ficar pro lado do padzinho quadrado. E a gente vai soldar ele do lado do display e não do lado do Arduino, tá? Confirmar que todas as bolinhas estão do mesmo lado. Confirmando, eu posso. É meio chatinho soldar tudo isso de uma vez, tá? Eu tenho que fazer uma pequena gambiarra aqui. Apoiar para poder colocar pelo menos um ponto de solda. Aí eu confirmo se eles estão todos travadinhos na mesma posição, corretamente orientados. Beleza, eles estão. Agora eu posso terminar de soldar.
todos os arreios soldados. Beleza. A gente pode soldar também aqui as barrinhas de terminais, tá? Então, por exemplo, o Arduino ele vai desse lado aqui, ó. A gente pode colocar a barrinha de terminal soldada dessa forma assim, ó. Com a parte maior da barrinha de terminais. Deixa eu separar um pedaço aqui já. Confirmar aqui o tamanho. Essas duas aqui no fundo, ó. Duas aqui no fundo, tá? Aí o que que a gente faz? A gente coloca só um ponto de solda primeiro, para depois alinhar ele, que fica facinho de alinhar, tá? Como a gente vai soldando um a um aí os componentes. Então coloca um pinguinho de solda aqui, ó, só um pinguinho. Aí eu volto aqui para alinhar, ó, fica torto, ó, tá vendo? Aí eu volto. Alinho, né? Mais um pouquinho ainda. Pronto. No meu ver tá alinhado. Aí eu sigo soldando o restante. Parte soldada. Agora a gente tem que soldar aqui os demais. Fazer aquele mesmo esquema, tá? Um pontinho, a linha. E aí depois vem soldando o restante. Isso aqui ficou até alinhado. Essa daqui que precisa dar uma corrigidinha. Alinhado, alinhado. Deixa eu colocar outra também, que eu já faço a solda tudo de uma vez. Beleza, tudo alinhadinho, tá? Ó, agora eu vou soldar tudo. Fechou, tudo soldado aqui, ó, para montar o Arduino depois, tá?
Aí ele vai encaixar daqui, ó. Aqui, ó, no terminal, tá vendo? Que ainda, quando eu encaixar ele, ele vai querer pegar na rede resistiva, tá? Aí eu tenho que cortar um pedacinho dos terminal da rede resistiva, deixar bem rente a placa e colocar uma isolação aqui, ó, tá? Pra evitar de dar curto. Mas vai dar esquema assim, tá? Acho que a melhor opção é essa. O amigo lá do canal Oficina de Apartamento, ele fala pra quando você for montar esse projeto, comprar o Arduino que tem aquele conector micro USB, tá? Também facilita bastante. Já evita de ter esse trabalho todo aqui relacionado ao contato aqui do USB com a rede resistiva, beleza? Bom, pessoal, vamos dar andamento aqui, ó. Eu já acabei soldando aqui o display, tá? Mas não tem segredo, né? Só soldar a barrinha de pino aqui, né? Soldar o display alinhado para ele ficar coincidente com os furinhos que tem na placa, tá? Para poder dar alinhamento lá na hora de montar na caixinha, tá? O array de resistor já estão soldados aqui, os resistores também e as barrinhas de pino que vão conectar o Arduino Mega, tá? Eu não vou conseguir terminar esse cara nesse vídeo porque depois eu observei, tem dois capacitores aqui, que são dois capacitores que podem ser cerâmico ou poliéster, de 10 microfarad por 50 volts, e eu não tenho esses dois caras aqui, tá? Então a gente vai dar andamento aí, vai dar sequência até a parte que a gente conseguir, tá? E aí depois eu deixo para terminar no outro vídeo, beleza? Então agora eu vou soldar os LEDs, tá? Para soldar os LEDs aqui, ó, tem aqui na placa, onde tem a legenda do LED, tem uma pequena bolinha, tá? De um lado dos pads. Essa bolinha indica que é o terminal positivo, tá? O outro lado do LED é o terminal negativo. Então o que a gente faz? Você precisa entender que tipo de LED que você tem aí, se ele é anodo comum ou catodo comum, para saber qual é o lado que você vai ligar na bolinha, tá? No caso, os LEDs que eu tenho aqui, ó, ele vai dentro do LED aqui, ó, não sei se é possível identificar. Qualquer coisa eu mostro aí depois uma imagem na internet aí. Tem uma parte maior que a gente chama de bigorna dentro do LED, tá? O mais comum é encontrar o LED com a bigorna negativa, tá? Então nesse caso aqui eu já testei todos esses LEDs, eles são todos iguais, tá? Então eu vou soldar todos eles com a bigorna para o lado oposto à bolinha do LED aqui, tá? Onde tem aqui a bolinha indicando que é o positivo. Então eu vou colocar todos eles aqui, ó. Vou identificar onde está a bigorna, olhar bem, né, para não fazer caquinha, não fazer besteira. E aí eu vou soldar todos eles com a bigorna pro lado oposto, tá? Alguns LEDs eles são um pouco mais transparentes, fica fácil de enxergar a bigorna no lado interno do LED, tá? Alguns você tem que colocar contra a luz para poder enxergar. Eles são menos transparentes, né? Menos translúcidos. Beleza? Ó, então eu já coloquei aqui os LEDs, tá? Aí eu vou dar uma abridinha nos terminais dele para eles não saírem enquanto eu for soldar. E agora eu vou soldar. Aquele mesmo esquema, né? Eu vou colocar solda num único terminal por enquanto, para dar uma confirmada aqui. Tá tudo certo, que o LED tá bem alinhado. E aí sim eu soldo o outro, tá? Ó.
Empurro bem ele, alinho o LED. Essa técnica aqui funciona super bem. E aí depois que você faz isso, você vem e solda o outro terminal. Tudo certo. Aí a gente corta aqui o excedente. Os dois capacitores que vão aqui, ó, eu olhei no esquemático, eles estão interligados aqui com o potenciômetro de alimentação, tá? Apesar de estar bem longe aqui, o efeito dele está relacionado com a alimentação, tá? Então pode ser que é possível a gente ligar ele sem o capacitor, tá? Só para ver se está funcionando, se o display está acendendo, tá? Mas vamos dando continuidade aqui, ó. Agora eu vou soldar as microchaves, tá? Que elas têm os terminais aqui de uma maneira que dá para ficar travado. Então eu vou encaixá-las aqui. São 9. São 4 microchaves aqui próximo aos LEDs, né? Que são microchaves de fim de curso, para definir o avanço limite, né, do carro X e do carro Z. E depois tem outras 4 microchaves mais à direita na placa, que são microchaves dos submenus, menu e submenus, tá? Então já tenho 4 montadas aqui. Vamos para as próximas 5 chaves aqui. É bastante delicadinho esse trabalho, então às vezes você perde um pouco de tempo para posicionar o componente, encaixar ele na placa. Às vezes você entorta o terminal do componente na hora de tentar colocá-lo, né? É bem... Todas elas estão indo bem. Deixa essa pro lado aqui. Vamos para a próxima. Depois eu troco, pego outra. Mais uma aqui. Deixa eu ver se essa daqui nesse canto aqui vai melhor. O pequeno me abandonou. Aqui vai melhor. Apareceu um gato agora querendo carinho aqui, ó. O que foi? É. As chaves táteis eu soldei tudo de uma vez porque
terminalzinho dela garante que ela fica bem encaixada, tá? Beleza? Então agora estão faltando aqui os 2 potenciômetros, as 4 chaves rotativas, os 2 capacitores e os conectores, tá? Então agora a gente vai soldar os 2 potenciômetros, tá? Vai um desse lado aqui, ó. O potenciômetro eu preciso soldar ele meio que alinhando para dar a montagem lá, então eu vou fazer aquele esquema, tá? Eu vou soldar um pontinho, vou colocar ele lá na caixa para poder alinhar e soldar o restante. Ok? Soldei, tá? Agora a gente coloca ele aqui na caixa para ver como é que fica. Vamos ver se ele vai passar direto aqui onde certinho. Não teve erro não. Tudo por enquanto, tudo correndo tranquilamente bem. Posso terminar de soldar os potenciômetros então. Os 2 potenciômetros, tá? São só potenciômetros mesmo, não são encoder não. Agora a gente vai soldar as chaves rotativas. A chave rotativa aqui não tem como montar errado, porque o terminal comum fica interno aqui, ó. Fica aqui por dentro, então não tem como encaixar de outra maneira, tá? Esses eu vou fazer aquilo, né? Soldar um único terminal e depois eu vou avaliar o alinhamento e soldar o resto. Vou soldar só o conector comum aqui, ó. Terminal comum da chave rotativa. Pronto, eu soldei. Isso que é difícil ficar desalinhado, mas é bom a gente confirmar, tá? Ó, ficou. É difícil, mas acontece. Esse segundo ficou desalinhado, então eu vou lá dar um talentinho. Agora parece que tá tudo encaixadinho, perfeito, perfeito. Agora eu posso terminar de soldar. Perfeito. Então temos aqui agora as 4 chaves rotativas. Aqui tá faltando agora os conectores, tá? Para soldar os conectores agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a placa na caixa. E aí eu vou avaliar qual é o lado que corresponde para poder, ó, tá vendo? Então ele vai ficar assim, ele vai ficar para baixo. Eu quero que ele fique para cima, o parafuso, tá? Se eu quero que ele fique para cima, eu tenho que soldar dessa maneira aqui, ó. Tá? Então, ó, esse detalhezinho que tem aqui no conector, eu vou soldar pro lado
superior da placa, tá? Vai ficar desse jeito aqui, ó. Todos eles, tá? Tanto de 4 quanto de 6 pinos. Esse aqui vai ser o mesmo esquema, tá? Vou soldar um, alinhar e soldar o restante. Então vai ficar assim. Bom, já soldei um em cada um. Como eu suspeitava, né? Porque ele tá mal apoiado aqui, ele fica torto. Aí eu vou alinhá-lo. Agora sim. Agora tá tudo alinhadinho. Agora eu posso soldar o restante. Pronto. Então tá aqui os conectores, né? Depois eu vou encaixá-los. Aí vai o Arduino Mega. Né? E depois ele vai aqui dentro da caixinha. Aí eu tenho que parafusar a plaquinha lá embaixo. Eu tenho que colocar uma espécie de calço lá embaixo para poder travar a tampa para ficar. Ou não, ela vai lá embaixo mesmo, deixa eu ver. Não, ela não vai até lá embaixo não. Tem que fazer uma espécie de calcinho aqui, ó. Tá? Para poder apoiar a tampa, porque ela vai ficar mais ou menos por aqui mesmo. Tá? Apesar de ser conector aqui, não dá para desmontar ele quando tiver fechado. Tá? Só se você puxar pelo fio, tá? Mas tá ficando assim, ó. Agora falta eu colocar aqui o adesivo, né? Tá ficando legalzinho, tá ficando show. Agora eu vou carregar o software no Arduino para avaliar já como é que vai ficar esse camarada aí. Como eu disse, né? Os dois capacitores lá, eles são ligados entre o GND e o potenciômetro, tanto na saída quanto na entrada do potenciômetro de alimentação, tá? Então, para ligar o aparelho, provavelmente eles não vão fazer falta aqui, ó. Então eu vou carregar o firmware no aparelho e ver como é que ele aparece aqui. Bom, pessoal, mostrar aqui a evolução, né, de como tá ficando aqui a caixa norte-eletrônica russa, tá? Uma parte aí do vídeo eu tinha mostrado que eu ia montar nessa caixinha que foi impressa aqui em 3D, tá? Eu até cheguei a montar ela aqui, eu coloquei os insertos para fazer a montagem, mas não gostei não, tá? Não achei que ficou legal montada nessa caixinha não. O aplique não ficou legal nessa caixinha, não sei se é porque é impressa em 3D, mas não gostei, tá?
Aí por fim eu decidi montar no padrão que eu tô acostumado, tá? Que é nesse padrão de caixa Stral, né? Eu gosto de trabalhar com esse tipo de caixinha assim, ó. Caixinha de policarbonato, né? Essa que eu utilizei para montar o painel aqui, que eu vou terminar a montagem com ela, é a 3035 da Stral, tá? Ela tem a dimensão que cabe certinho aqui, ó, a placa da caixa norte-eletrônica russa, tá? Então eu já fiz aqui a montagem da parte frontal, né? Montagem da placa, montagem da parte frontal. Coloquei o aplique, já carreguei o código, né? E agora eu vou ligar ela aqui para vocês verem como ficou, tá? Então, eu tô com uma fonte aqui de 5 volts. Então, vou ligar ela aqui. E é isso, tá ligadinha, beleza? Ela tá aqui em manual, né? Eu falei que eu ia usar o LED vermelho, por fim eu acabei testando o LED azul e ele funcionou bem mesmo com o resistor de 680 ohms lá. E aí eu optei por utilizar o LED azul, que fica mais combinando aqui com o conjunto, tá? Então aqui, ó, eu tô em avanço de milímetro por revolução, aí tem milímetro por minuto. Aqui tem processo de rosqueamento. Esses vetores aqui, esse aqui não tinha, né? Tava em branco, eu coloquei esse vetor, ajustei aqui o cone interno, externo, né? Então aqui a gente tem rosqueamento. Aqui a gente tem cone interno, cone externo, esboço de esfera. Aqui embaixo a gente tem o tacômetro para mostrar o RPM. E aqui a gente tem uma função reserva, tá? E aqui a gente tem os controles, né? Então aqui a gente pode aumentar a quantidade de passo. Aqui a gente pode ajustar o avanço de cada passo, né? Para fazer desbaste ou o que for, né? E aqui, ó, a gente ajusta o avanço, a alimentação. A menor unidade de avanço aqui é 3 centésimos, né, de milímetro por revolução. E aí ele vai até 2 décimos. Esse barulhinho aqui simulando como se fosse um encoder, tá? É o buzzer que está instalado aqui atrás, ó. Beleza? E aqui no processo de alimentação a gente pode definir os limites, tanto de alimentação quanto rosqueamento, né? E também tá funcionando tudo certinho. Tudo certinho, tá? Eu ainda não sei como que funciona aqui essas funções aqui. Eu sei que quando a gente joga pra cá ele tá dizendo que eu tenho que definir limite. Mas eu acho que eu tenho que estar com os outros periféricos ligados no encoder, né? Gerando pulso. Mas ficou tudo em ordem. E aqui também, ó. Aqui é para fazer seleção do eixo que vai receber pulso manual, né? Do gerador de pulso lá. E aqui para definir a velocidade, o multiplicador de pulso, tá? E esse outro potenciômetro aqui é para ajustar o brilho do display, ó. Ele some, tá? Basicamente é isso, tá? Então até agora tá tudo correndo bem, né? Montei, carreguei o código, todos os botões aqui estão funcionais, né? Todas as funções. Beleza? Os conectores já estão aqui no lugar. E eu vou dar sequência agora, terminar a montagem na caixinha lá, né? E montar o kit aqui em bancada, né? Pra mim fazer alguns testes aí. Aliás, ainda falta montar também o gerador de pulso, né? Criar lá uma caixinha pra ele. Provavelmente eu vou usar essa caixinha aqui pro gerador de pulso, ó. Essa aqui é uma 3025 da Stral, né? Eu vou colocar o gerador de pulso aqui. O botão,
o monocomando, né? A alavanca de monocomando, que é essa que tá aqui, ó. Eu vou colocar na parte de cima, o gerador de pulso aqui embaixo. Como essa alavanca monocomando aqui, ela não tem o botão em cima do switch da alavanca, eu vou colocar um botão aqui do lado. Esse botão aqui é de avanço rápido, se eu não me engano, tá? Vou confirmar depois, mas me parece que ele é de avanço rápido. Beleza? Então eu vou provavelmente usar então essa caixinha aqui para fazer a unidade de gerador de pulso, né? E praticamente aí depois é só instalar no torno, tá? Que, como eu falei aí, eu não sei se eu vou instalar no meu torno ainda, tá? Eu vou testar aqui em bancada, né? Tem alguns amigos aí inscritos do canal aí que estão interessados nesse equipamento. E como eu tô contente lá com a caixa norte-italiana, talvez eu coloque esse equipamento aqui à venda. Beleza? É isso aí, pessoal, tá? Assim que evoluir mais que isso, eu vou colocando aí para vocês irem acompanhando. Valeu? Se ficou alguma dúvida aí, pode postar nos comentários que eu tento responder a todos, tá? E se você gostou do vídeo aí, não esqueça de deixar seu like aí para fortalecer. Valeu? Grande abraço aí do Ney Ribeiro. Tchau, tchau, pessoal.